Bom dia a todos. Eu me chamo Márcio Kleber, sou da Universidade Federal do Ceará e, inicialmente, gostaria de agradecer em nome de toda a organização a presença de todos nessa bonita manhã de sábado. Pelo menos aqui em Fortaleza a gente está com uma bela manhã. E queria agradecer também, particularmente agradecer em especial a Abrapitaia, ao governo do estado do Ceará, em nome do secretário Silvio, e a minha instituição de origem, a Universidade Federal do Ceará, UFC, pela oportunidade de participar desse grande evento nacional, mas que tem um alcance, né, e uma participação internacional bastante significativa sobre a cultura da pitaia, que acredito seja uma das paixões, pelo menos, de praticamente todos que estão aqui nesse momento. E, a partir de agora, nesse momento, como moderador, né, minha participação, da palestra do professor Breno Freitas sobre polinização e polinizadores na cultura da pitaia, visando a maximização da produção. Eu combinei com o professor Breno que ia apresentar apenas um suprassumo do resumo resumido do seu currículo. Então, também lembro que aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da trajetória do professor Breno, o currículo está disponível na plataforma Lattes, então podem olhar lá, inclusive a produção dele científica, a participação internacional que ele tem, a inserção internacional, a formação. Mas hoje, nesse momento, gostaria de falar apenas que o professor Breno é professor titular da Universidade Federal do Ceará, é pesquisador do CNPq, e trabalha há cerca de 35 anos com as abelhas na polinização agrícola, na produção agrícola, né, participação das abelhas na produção agrícola. Antes de passar a palavra ao professor Breno, eu queria lembrar a todos que a Abrapitaia, a Associação Brasileira de Produtores de Pitaia, está aberta para novos associados, com o objetivo de unir forças para promover a cultura da pitaia no Brasil, e com parcerias internacionais, né? Todos podem baixar, está disponível aí no site do evento, baixar o aplicativo Universo Abrapitaia. Então, professor Breno, a palavra está contigo. Obrigado, Márcio. Então, nós vamos iniciar nossa apresentação. Como já foi bem colocado, a gente vai falar um pouquinho sobre a polinização por abelhas como uma complementaridade para maximizar a produção e a qualidade dos frutos da pitaia. Como foi dito ainda há pouco pelo Daniel e pelo secretário Erildo e os demais que falaram, a pitaia, né, ou também conhecida como fruto do dragão, é uma fruta relativamente nova aqui para o Brasil, né? A produção considerável começou recentemente e, portanto, ainda temos muitas coisas a aprender a respeito dessa cultura, que, na verdade, como a gente viu também, não é só uma espécie, né? São algumas espécies diferentes, o que ainda torna a coisa um pouquinho mais desafiadora. Então, ela é produzida por várias espécies aparentadas, né, que pertencem à família Cactácea, né, ou seja, os cactos, e embora elas sejam tropicais e subtropicais, né, as partes tropicais e subtropicais do mundo, hoje elas estão cultivadas em praticamente quase que todo o globo. Nós vimos na palestra do Daniel ainda há pouco, ele falando a questão de cultivos em regiões com pouca luminosidade, com clima mais ameno, etc., ou seja, bem diferente dos locais onde elas são originárias. E entre as muitas espécies pitaia, né, o Daniel também já mostrou para a gente quais são, não vou repetir, vamos para o que a gente tem apresentado de novidade aqui. É o fato de que, sendo um cultivo relativamente novo, tem pouca literatura, tanto sobre a biologia floral, como os requerimentos de polinização, o que muitas vezes faz com que a gente não possa explorar a capacidade produtiva máxima da planta, por não conhecer esse potencial que ela tem. Como o assunto da minha apresentação aqui para vocês é a polinização, então vamos começar a entender o que é essa polinização em si, né? Para poder formar base para o que a gente vai discutir aqui. Então, basicamente, a polinização é a transferência do pólen, né, das anteras, que são os órgãos reprodutivos masculinos das flores, para o estigma. Né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, nesse esqueminha, né, o pólen é produzido aqui nas anteras, e ele, então, tanto pode cair no estigma da própria flor, como ele pode
ser levado ao estigma de uma flor diferente. Quando essa transferência ocorre dentro da própria flor, é o que a gente chama, né, de autopolinização. Por quê? Porque não há troca de material genético, né? O pólen, por ser a célula reprodutiva masculina, ele leva os genes dessa planta na sua constituição. Então, ao cair no próprio estigma da planta, ela vai estar havendo uma autopolinização, e uma vez que esse pólen germine, como o Daniel falou, ele vai fertilizar os óvulos que estão aqui, vai ter uma autofertilização, não uma troca de material genético. Em compensação, se esse pólen é levado para uma outra flor, é o que a gente chama polinização cruzada, onde, então, há uma troca de material genético entre essas duas plantas diferentes. E, na maioria das espécies, isso é muito benéfico, né? Porque favorece uma maior variabilidade dentro da espécie. A gente não vai entrar em detalhes nisso. Mas é importante a gente entender que existem plantas que vão vingar o fruto por autopolinização e também por polinização cruzada. Enquanto outras plantas só vingam, por exemplo, por polinização cruzada, não aceitam o próprio pólen. A pitaia não é um caso desse. A pitaia, o próprio pólen dela pode vingar frutos. Agora, isso dizer que ela é uma planta autofértil... Professor Breno, perdão, acho que você não está compartilhando a tela. Está compartilhada, sim. Agora, o que foi que houve? Professor, o senhor tem que clicar lá em Share Screen. Ah, tá. É verdade. Ih, rapaz, eu dou aula todo dia fazendo isso e esqueci hoje. Como é que pode um negócio desse? Eu vou começar de novo, então, tá bom? Tudo bem. Vocês estão com um saldo de tempo aí positivo. Deu certo aí? Perfeito. Deu. Pronto. Agora sim. Então, pessoal, desculpem, né? Vamos lá. Então, eu vou rapidamente. Isso aqui é texto, eu já li, já passei para vocês. Aqui, onde eu estava falando, tá certo? Da polinização. Então, como vocês estão vendo aqui, o que eu estava falando é isso. Quando o pólen sai da antera e cai no próprio estigma, né? Isso aqui é o chamado autopolinização. E quando ele sai da antera e vai para o estigma de uma flor diferente, é a polinização cruzada. Então, algumas plantas, algumas espécies aceitam essa autopolinização, no caso da pitaia, e também aceitam a polinização cruzada. Outras só aceitam se o pólen vier de uma outra flor ou de uma outra planta, né? Muito bem. Só que o fato da planta aceitar o próprio pólen, ou seja, ela ser autofértil, não significa que ela tem essa capacidade de transferir esse pólen para o estigma. Né? Muitas espécies têm sistemas que dificultam essa transferência do pólen para o próprio estigma, exatamente para favorecer a polinização cruzada. Então, a gente tem que tomar cuidado com a diferença desse termo. Você dizer que, por exemplo, a pitaia ela é autofértil, ou seja, ela aceita o próprio pólen, não quer dizer que sempre ela vá poder, a flor sozinha, transferir esse pólen aqui. Tanto que, em muitas partes do mundo, e com muitos plantios de pitaia, se faz a polinização manual. As pessoas vão lá fazer essa polinização, que é exatamente para suprir essa deficiência. Né? Ou seja, esse fato que a flor não consegue fazer isso. Muito bem. Então, nós vimos o Daniel falar que a flor da pitaia é uma flor muito grande, né? A maior flor das cactáceas. Ele falou em 25 centímetros. Aqui no nosso trabalho aqui com esse meu orientado, a gente chegou na verdade, ter uma média de quase 29 centímetros dessas flores, quando aberta, né? O número de brácteas que ele falou, tudo bem. E o importante é isso. As flores são completas, ou seja, são flores hermafroditas, onde elas tanto têm a parte masculina, que produz o pólen, como tem a parte feminina. Né? Por isso que existe essa possibilidade da autopolinização. E ela tem esse estigma bem grande, né? Com vários lóbulos, e que se projeta para fora, ou seja, o Daniel mostrou muito bem isso aí, né? De modo que, em teoria, o polinizador, ao chegar, primeiro tem que tocar no estigma para depois nos estames. E um detalhe importante é esse da flor abrir à noite, né? Ser uma flor noturna, e que fecha cedo da manhã. Às vezes, em dia nublado, pode ficar aberta mais um tempinho, mas ela fecha cedo pela manhã. Então, em teoria, os polinizadores deveriam ser polinizadores noturnos. Né?
E como, em termos de requerimento de polinização, ou seja, o que a planta precisa para ser polinizado, né, existem espécies diferentes, variedades cultivares diferentes, então são situações que há alguma controvérsia. A gente vai abordar aqui o que a gente estudou, o que a gente trabalhou. Né? Uma coisa logo que chama atenção para qualquer pessoa é que se você cortar um fruto de pitaia, você vai ver milhares de sementes aqui dentro. Né? E isso, como o Daniel também abordou, cada semente dessa, para se desenvolver, é preciso que caia 1 grão de pólen aqui no estigma, que vai germinar, descer pelo estigma, e emitir um tubo polínico, né? E ele vai fertilizar o óvulo, dando origem a essa sementezinha. E essa semente, então, o embrião, ao desenvolver, vai produzir fitohormônios, ou seja, hormônios vegetais, que vai estimular o desenvolvimento desse fruto. Então, em teoria, quanto mais sementes a gente tiver aqui dentro, maiores e mais pesados são esses frutos. Bom, o que a literatura fala sobre a polinização da pitaia? Como a pitaia é um cacto, e as cactáceas, de uma maneira geral, ou várias delas, são polinizadas por morcego, então muitos estudos apontam os morcegos como polinizadores naturais. Né? Outros já dizem que os morcegos são os polinizadores noturnos mais eficientes. Então, teoricamente, você teria polinizadores diurnos também, tá certo? Mas o curioso é que a gente procura uma foto de um morcego visitando a flor de pitaia e normalmente não consegue. Por exemplo, essa flor mostra um morcego visitando um mandacaru. É uma cactácea, né? O Cereus jamacaru é uma cactácea, mas não é a pitaia. O Daniel também, quando mostrou o exemplo do morcego lá, mostrou também em uma outra cactácea. Então, a gente não consegue ver, na verdade, os morcegos visitarem essas flores de pitaia. Mas a estrutura da flor é, sim, uma estrutura típica de flor de morcego, para polinização por morcego. É uma flor que abre à noite, tem flores claras, que facilita a visualização. As pessoas, muita gente pensa que o morcego é cego. O morcego não é cego. Ele apenas tem um sistema de localização, ecolocalização muito bom que ele usa em locais onde a luz é pouca e dificulta ver. Né? Mas essas flores são chamativas. E se a gente dissecar uma flor dessa, a gente vai ver que tem um espaço aqui, ó, né? As anteras ficam tudo para um lado, o estigma também. Tem um espaço aqui que chama câmara de polinização. Tá? E bem aqui, mais para baixo, você teria a câmara do néctar. Ou o que seria a câmara do néctar. Né? Um trabalho que a gente fez orientando uma aluna nossa, que trabalhou com a polinização do mandacaru, ou seja, não era pitaia, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de ver que realmente a flor encaixa, o morcego encaixa muito bem na flor do mandacaru. Né? Que é uma coisa, seria uma analogia que se pode fazer à flor da pitaia. Então, pode-se dizer com uma certa segurança que na região nativa dessa planta, ela em estado selvagem, ela provavelmente é sim polinizada, ou pelo menos ela evoluiu para ser polinizada por morcegos. Né? Mas existem algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem um estudo no México, né, onde a pitaia é nativa, ocorre naturalmente, onde os pesquisadores não encontraram néctar nas flores da Elocereus undatus, né, essa pitaia da casca vermelha e o miolo branco, né? Sugerindo que se os morcegos visitam essas flores, eles vão em busca de pólen e não de néctar. Mas, na verdade, quando a gente vai para os cultivos, normalmente a gente não vê morcego visitando. Né? Então, quem visitaria ou quem polinizaria nesses cultivos? A gente costuma ver muito abelha. Né? Inclusive, vocês viram, o Daniel fez uma palestra sobre a biologia floral e quase toda foto dele, da pitaia, tinha abelha visitando essas flores, como a gente vê aqui também nessa foto. Porque é uma quantidade enorme de pólen que é ofertado. Né? Na verdade, as abelhas não coletam néctar na pitaia, elas coletam pólen. E isso provavelmente porque a pitaia não deve, ou pelo menos a maioria dessas que a gente cultiva, não deve ter néctar. Né? Pelo menos nós, nos estudos que a gente também não conseguiu néctar de pitaia. E alguns estudos, então, apontam as abelhas como sendo os polinizadores diurnos. Né? Embora elas tenham um período muito mais curto do que, por exemplo, os morcegos ou algum visitante noturno para polinizar a flor, já que a flor passa a noite toda aberta, né? E apenas algumas poucas horas, ali das 4 da manhã em diante, até aqui, por exemplo, no Ceará, até 7 horas, quando essas flores estão fechando,
é que existe uma oportunidade para as abelhas ou os polinizadores diurnos visitarem, e em dias nublados pode ir até às 9 da manhã. Então, normalmente, como é que a gente faz a polinização da pitaia? É manual, né? Então, claramente, a pitaia necessita ser polinizada, né? E a flor, muitas vezes, não tem essa capacidade de se autopolinizar. Hoje existem algumas variedades desenvolvidas que conseguem se autopolinizar, mas, geralmente, essa autopolinização, muitas vezes, ela não maximiza o potencial produtivo da flor. A gente vai ver já, né? Então, normalmente, essa polinização tem sido feita manualmente, e que quem planta pitaia sabe que é um bocado trabalhoso, principalmente se você tem um plantio maior e o florescimento, vamos dizer assim, como o Daniel mostrou, é um florescimento em massa, né? Todas as plantas florescendo, com várias flores por planta, sem falar que os horários são inconvenientes pelo fato da flor ter essa abertura de flor à noite, da planta ter abertura da flor à noite. Muito bem. O Daniel também mostrou esse desenho, que é de um trabalho nosso, da dissertação de mestrado de um aluno que a gente orientou, e que, na verdade, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui olha aqui o estigma, ou seja, o pólen tem que tocar aqui, né? A gente tirou ele de dentro aqui da flor da pitaia para vocês verem. E aqui, vejam o detalhe, esse estigma, ele não é localizado no meio dos estames. Ele geralmente fica nessa parte mais baixa aqui do botão floral, os estames na parte mais de cima, e ele cresce se projetando além desses estames, certo? Então, em teoria, olha aqui de novo, tá vendo? Ele fica acima. Então, em teoria, isso é um processo que muitas plantas utilizam para evitar que elas sejam autopolinizadas, ou seja, que o próprio pólen dela caia aqui. No caso em que se está tentando fazer uma autopolinização, ou seja, eu quero uma pitaia autofértil, então o ideal era que esses estigmas não se projetassem acima dos estames. Normalmente, essa flor começa a liberar pólen ainda em botão floral. Então, existe a possibilidade de, quando a flor abre, nos movimentos das pétalas, no próprio movimento do estigma, etc., cair pólen e ela receber pólen aqui no estigma. Só que, com que eficiência, então, haveria o vingamento, ou essa autopolinização? Isso vai depender de quão próximo esse estigma está da massa de estames e das peças florais onde cai o pólen, ou seja, se ele está localizado, como nesse caso aqui, mais centralmente, é mais fácil isso acontecer do que nesse caso onde ele está mais deslocado. Do mesmo jeito, também tem a ver com a viabilidade do pólen, né? Como o Daniel falou. Se essa variedade de pitaia tem um pólen altamente viável, então a maior parte dos grãos de pólen que caíram aqui são viáveis, vão fertilizar os óvulos. Se não for tão viável, só uma parte disso vai fertilizar. E nós vimos que existem milhares de óvulos dentro do ovário que precisam de milhares de grãos de pólen, porque cada grão de pólen só fertiliza um óvulozinho daquele, né, que vai dar uma sementezinha daquela, tá certo? Bom, então, nós fomos investigar quem são os visitantes florais. Esse estudo do João Paulo, que foi meu orientado de mestrado, né, a gente vai apresentar aqui para vocês, tem os trabalhos publicados, a gente vai mostrar. Então, nós vamos estudar quem são os visitantes florais da pitaia aqui no Ceará. E vimos, à noite, mariposas, né, vimos formigas, como vocês veem aqui andando no estigma, vimos pequenos besourinhos, né, nas anteras, vespas, mamangavas e abelhas, tanto o arapuá, como a gente vê aqui, né, a Trigona spinipes, como a Apis mellifera. Muito bem. Como esses indivíduos se distribuíram e em que quantidades eles estavam presentes nessas flores? Os menos comuns, né, foram as abelhas mamangavas. Apesar delas serem pouco comuns, como a gente está vendo, representou só 0,9%, não foi nem 1% dos visitantes das flores, elas foram altamente eficientes em visitar essas flores. Porque, por ser uma abelha grande, ao entrar na flor, e lembre que elas querem coletar pólen, né? Então, ela, por ser uma abelha grande, ela começa a mexer aqui dentro
e adquirem muito pólen, e tem uma boa chance de tocar aqui no estigma. Só que o problema com elas é que elas são pouco frequentes e geralmente elas visitam as flores, elas são muito boas para polinização cruzada, porque ela visita uma flor, vai visitar outra de outra planta, ela não visita a outra flor da mesma planta, mas são pouco frequentes. Acima delas, nós tivemos as formigas, que, como a gente vê aqui, basicamente só andavam aqui no estigma, então elas não faziam essa transferência de pólen de antera para estigma, então não foi um polinizador considerável, né? Tá certo? Tivemos também as vespas, mas as vespas iam nas flores basicamente ou para comer um pouquinho de pólen ou para caçar alguma possível presa. E tivemos à noite uma mariposa, né, Agrius cingulata, que essa mariposa se mostrou bastante interessante, porque ela vinha visitar a flor em busca de néctar. Né? A gente via que ela pousava e ficava colocando a linguinha dela, a espirotromba, testando em vários pontos da flor, como ela faz quando vai beber néctar. Só que ao invés de colocar e parar e ficar sugando néctar, como normalmente a gente vê numa flor que tem néctar, como essas pitais não tinham néctar, ela ficava tentando e com isso ia andando na flor e o corpo se cobrindo com pólen. E ao chegar na flor, na outra flor, normalmente ao tentar pousar, ela tocava aqui nos estigmas, então se tornou um polinizador de fato e bem interessante, polinizador noturno, com 1,8% dos visitantes. Acima dela, a gente teve a abelha arapuá, Trigona spinus, com 8,5%, que é uma abelha que também visitava, coletava pólen, dava no estigma, é também um polinizador, mas tem um hábito ruim, que a gente sabe, de roer as flores. Né? Então, quando falta na redondeza do plantio plantas com tecidos moles, que elas possam roer, porque elas usam isso na construção do ninho dela, elas podem fazer isso com as flores da pitaia e causar danos. Então, é um balanço meio perigoso com elas. Né? E, finalmente, a abelha Apis mellifera, que estava em grande quantidade, né? Por exemplo, você vê, a gente contou 2.107 indivíduos, que deu mais de 86%, e que chamou a atenção como o polinizador realmente potencial para a pitaia. Bom, isso aqui era só marcando para poder falar cada um, eu já falei. Então, nós vamos ver como acontece essa polinização na pitaia. O que a gente fez? A gente pegou flores de pitaia, ainda na fase de botão, e marcamos 30 flores, esses botões. Só fizemos marcar, não fizemos mais nada. Botamos lá uma fitinha com a cor que indicava para a gente que aquela flor, ao abrir, ela estaria aberta o tempo todo da vida útil dela, durante toda a antese, né, para quem quisesse visitar ali. Outras 30 flores, a gente fez o contrário. A gente colocou um saco de filó que permitia a passagem de ar, permitia para evitar criar um microclima dentro, mas não permitia a passagem dos insetos. Então, aquele botão ia abrir dentro daquele saco, mas não poderia ser visitado por bicho nenhum durante a vida dele. É o que a gente chama de polinização restrita. Né? Foi restrito de entrar alguém ali. Fizemos a polinização noturna, que funcionava como? A gente deixava a flor abrir normalmente, só que quando chegava lá para as 3 horas da manhã, a gente sacava essa flor. Então, só quem visita à noite teve a oportunidade de visitar. Quem viria de dia não teria mais oportunidade. Então, só noturna. Fizemos a polinização diurna, que era o contrário. A flor ficava ensacada até as 4 da manhã, se tirava o saco. Então, quem visitava à noite não perdeu a chance, só visita quem visita de dia. Né? Também 30 flores. E fizemos uma especificamente para Apis mellifera. Como a Apis mellifera tinha muitas, a gente fazia a mesma coisa que a diurna, quando dava às 4 da manhã, tirava o saco, só que não deixava nenhum outro inseto visitar a flor. Né? Se tentasse visitar, a gente espantava, só deixava visitar se fosse Apis mellifera, para ver a eficiência delas. E isso foi feito com a Undatus e foi feito com a Polirizo, com essas duas espécies. Né? Na Undatus, não houve diferença nenhuma. Tá? Como vocês estão vendo aqui,
todas as 30 flores que a gente marcou, todas vingaram frutos. E como não houve nenhuma praga ou nada anormal, todos os frutos foram colhidos. Ou seja, não fez diferença se a flor estava restrita, se a flor estava aberta, se foi visitante noturno ou diurno. Ou seja, isso mostrou para a gente que a Undatus tem sim essa capacidade de se autopolinizar. E, no caso, a produção de frutos foi totalmente independente dos visitantes. Quando a gente foi para polirrizos, a coisa já foi diferente. As flores que estavam abertas o tempo todo e as que foram visitadas pela Apis vingaram 100%, igualzinho na Undatus. Ou seja, estando aberta, tendo visitante ou sendo visitado por Apis, vinga tudo. As noturnas não vingou tudo, né? Dos 30, as 30 flores vingaram 28, que deu 28 frutos, significou 93% de vingamento. Mas que estatisticamente não foi diferente da aberta ou da Apis, tá certo? Então, sem problema nenhum. Mas quando foi para restrita, aí a coisa foi diferente. Ou seja, aquelas flores da polirrizo que ficaram sacadas o tempo todo e não receberam visitas, das 30 flores, só 14 vingaram, que deu 47%. Então, diferente da Undatus, mostrou que a capacidade da polirrizo de se autopolinizar é limitada. Ela consegue se autopolinizar, mas só em algumas situações. Nós vimos que a posição do estigma ali é importante, aquela foto que a gente mostrou daquele estigma lá embaixo é da polirrizo, então, provavelmente, devido ao movimento na hora da abertura da flor, em algumas situações o pólen cai em quantidade suficiente para vingar um fruto, em outras não cai e aquele fruto não vinga. Então, vejam que interessante, nós temos duas espécies de pitaia, onde uma não precisou de polinizador de jeito nenhum para vingar frutos. Ela vingou independentemente, em todas as situações. Já a outra pitaia, não. Mostrou que se não tiver visitação, isso nas nossas condições, aqui onde o estudo foi feito, ela vai vingar menos da metade do potencial dela. Muito bem. Aí a gente está vendo, né? Exatamente mostrando a diferença aqui, né? Todos esses são A, quer dizer, não houve diferença, o Bzinho foi diferente. E aqui nas fotos, são fotos do experimento, a gente vê claramente. Olha aqui os frutos da Undatus, onde não há diferença entre os tratamentos, a gente olha, vê os frutos, olha, não tem praticamente diferença nenhuma, né? E olha aqui na polirrizo. Dá para ver claramente que essa coluna aqui é das flores que ficaram restritas, né? As que estavam protegidas pelo saco, que não receberam a visitação. Frutos bem menores e bem menos frutos que foram produzidos. Muito bem. Então, o que a gente conclui dessa primeira fase, dessa primeira parte do estudo? É que as flores dessas duas espécies, Undatus e polirrizo, apresentam a tese noturna, síndrome de polinização por morcego, mas nos cultivos eles não desempenharam qualquer papel na polinização dos pitais. O estigma está receptivo durante toda a antese, ou seja, durante todo o período que a flor está aberta, o estigma pode ser polinizado. A flor é autocompatível, ou seja, ela aceita o próprio pólen dela, né? E ela tem capacidade de se autopolinizar. Ela consegue se autopolinizar. Só que, enquanto que a Undatus não depende da polinização por qualquer ser vivo, por qualquer animal, para vingar os frutos, na polirrizo, contudo, a capacidade de autopolinização dela é limitada e ela precisa, sim, de polinizadores para uma boa produção e conformação dos frutos. A Apis mellifera mostrou-se como principal visitante floral e potencial polinizador da polirrizos, né? E o déficit de polinização, ou seja, a deficiência de polinização, é um fator limitante para a produtividade dessa pitaia. Enfatizando, no nosso estudo, nas nossas condições. Então, o potencial dos polinizadores, especialmente da Apis mellifera, na qualidade dos frutos, né, precisava ser melhor investigado. Então, essa primeira parte foi publicada, tem esse trabalho, se vocês quiserem, infelizmente ele é em inglês, né? Infelizmente para quem não fala inglês, né? Para os nossos colegas que estão vendo em outras partes do mundo, que talvez tenham inglês como língua nativa, podem procurar que está lá.
Mas nós escrevemos, a pedido aqui dos organizadores, um capítulo, né, sobre polinização da pitaia, exatamente em português, com essas informações aí para o nosso público aqui do Brasil. Bom, então nós fomos investigar o papel dos visitantes florais, não só na polinização, mas também na qualidade, então, dos frutos produzidos. Então, a gente vê, né, a pitaia aqui atraindo bastante apis. Olha que isso aqui é de madrugada, tá vendo? Né, tá escuro ainda e as apis já estão lá, né, como a gente vê aqui. Aqui, muita Trigona spinips, e aqui a gente está vendo a mamangava sair, né, a xilócopa, que é a chamada carpenter bee em inglês, né, coberta de pólen, como vocês estão vendo aqui. Muito bem. Então, na investigação do papel desses polinizadores, a gente repetiu aquele estudo, só que dessa vez a gente tirou a polinização diurna. Por quê? Porque a gente viu que a polinização diurna era igual a da Apis mellifera. Então, basicamente, era a Apis mellifera que estava fazendo essa polinização. Até porque a gente viu o comportamento dos outros indivíduos. Então, a gente ficou com a aberta, a restrita, a noturna e a Apis mellifera. O que a gente quer ver aqui? Aqui a gente vai querer ver a qualidade dos frutos, tá? Então, a gente repetiu, obtivemos resultados iguaizinhos da outra vez. Olha, a um datus vingando todo mundo, independente do tipo de polinização, e a outra vingando só a restrita sendo ruim, sendo diferente das outras, na poliriso. Muito bem. Mas, e os frutos que foram produzidos? A gente viu aqui a quantidade de frutos, mas e a qualidade desses frutos? Então, a gente pegou esses frutos, pesou, né, o peso total do fruto, depois o peso só da casca, depois o peso só da polpa, para cada tratamento das duas espécies, e depois fizemos medidas totais, longitudinais transversais, e contamos o número de sementes. Muito bem. Imagine contar semente por semente ali de cada fruta, mas foi feito. Então, o que acontece? No caso da Undatus, o peso do fruto não teve diferença da polinização aberta, da polinização noturna e da polinização pela Apis mellifera. Mas a polinização restrita, a polinização restrita, como vocês estão vendo aqui, ó, o Bzinho, os frutos foram bem mais leves. Então, olha que interessante. A Undatus é aquela que não houve diferença no vingamento de frutos ou na produção de frutos, dependendo do tratamento. Não houve diferença na quantidade de frutos, mas houve diferença no peso dos frutos. Olha só, né? A polinização aberta produziu frutos pesados, a noturna também, e a por Apis mellifera. Mas os frutos que foram produzidos pela restrita, que a flor se autopolinizou sozinha, foram significativamente mais leves. Né? Então, faltou alguma coisa aqui. Faltou pólen no estigma para que vingassem mais sementezinhas daquela e produzir frutos mais pesados. Quando a gente foi para polirrizos, houve diferença em todos os tratamentos. A Apis produziu os frutos mais pesados, como a gente está vendo aqui. Depois veio a polinização aberta, que tem participação da Apis também, lógico, porque está aberta, as Apis estão visitando. Aí por que aberto? Porque todo mundo foi mais leve do que com a Apis. Nós acreditamos que seja porque, enquanto aberta, a flor ficava lá aberta a noite todinha, então todo mundo visitava, tirava pólen, etc. No caso da Apis, como a flor ficava ensacada até as 3 da manhã, né, e a gente tirava o saco, né, só para as visitações a partir das 4 horas, e só deixava visitar a Apis, então existia uma quantidade muito maior de pólen concentrado no momento, o que atraía muito mais abelha, tinha mais movimento, então tinha mais transferência de pólen, aumentou essa eficiência. Tá? A noturna, os frutos já foram mais leves, só nos 290 gramas, como vocês estão vendo. Então, aquela mariposazinha lá, apesar de polinizar, mas os frutos não gera frutos pesados, ou seja, não há diferença na quantidade de frutos com a Apis e com a aberta, mas são frutos bem mais leves. E a restrita, então, né? Desculpa, a restrita, então, os poucos frutos que foram vingados eram frutos super leves. Quando a gente vai para a casca, na Undatus não há diferença no peso da casca. Então, houve diferença no peso dos frutos, não houve diferença no peso da casca. Na polirrizo, houve diferença. A Apis produziu cascas mais pesadas, a aberta produziu depois dela, né? E por último, foi a restrita, que foi a casca mais leve. Tudo bem.
Quando fomos para a polpa, nós tivemos na polpa o mesmo padrão que foi observado aqui no fruto. Ou seja, aberta, noturna e com ápice. A polpa mais pesada e a restrita mais leve. Isso já era de se esperar, porque como não houve diferença no peso da casca, então, obviamente, era esperar que esse padrão do fruto sem a casca, a polpa, né, fosse igual ao mesmo padrão do peso do fruto. Quando foi para polirrisos, de novo, repetiu o mesmo padrão do fruto, ou seja, né, a polpa mais pesada da ápice, depois vindo da aberta, depois a noturna e finalmente a restrita. Então, resumindo a história, o que a gente vê é que a visitação pela ápice, né, ou a visitação aberta, no caso da undatus, quando não há diferença do vingamento de frutos, mas há diferença no peso dos frutos, e essa diferença é passada para a polpa, né, tá certo? Enquanto que na polirrisos, que já há diferença de vingamento de frutos, a diferença no peso desses frutos é mais pronunciada ainda, sendo claramente a visitação pela ápice muito mais significativa. Quando a gente vai para o número de sementes, é um dado. Aqui se autopoliniza sozinha. Olha a diferença aqui. Todos os outros tratamentos, aberta, noturna e ápice, produziram mais de 6.000 sementes por fruto, enquanto que a restrita produziu 4.800 sementes por fruto. Então, a gente teve aqui, no mínimo, 1.200 sementes a menos, tá certo? Nos frutos de polinização restrita, ou seja, que a flor se autopolinizou. Então, isso explica por que esses frutos são consideravelmente mais leves, exatamente porque o Daniel explicou e eu repeti, ou seja, é o embriãozinho da semente de desenvolvimento que produz os hormônios vegetais naturais que fazem o fruto desenvolver. Quando a gente vai para polirrisos, né? Bom, está só mostrando aqui, né, que os frutos mais leves, ó, tiveram menos sementes. Quando a gente vai para o polirrisos, o que acontece? De novo, a gente observa isso. A restrita e a noturna, que teve frutos bem mais leves do que a aberta e a por ápice melífera, também tinham bem menos semente. 1.139, 2.500 e pouco. Então, veja que interessante. Olha, aqui a gente vê claramente a diferença. Por que a undatus vingou mais frutos e não houve diferença no vingamento? Porque ela conseguiu transferir uma quantidade de pólen muito maior do que, por exemplo, na situação restrita, do que, por exemplo, consegue a polirriso. Enquanto ela aqui 4.800, aqui é só 1.100. A mariposazinha consegue transferir pólen, como a gente vê, né, no caso do noturno, então melhora isso aqui, por isso que vinga os frutos, não fica diferente estatisticamente no vingamento, mas quando vai para o peso desses frutos, eles são muito leves, porque eles não têm a quantidade de pólen, de semente, que tem os outros frutos da polinização aberta e da pela melífera. Tá certo? Quando a gente vai para a qualidade do fruto, que a gente também observou pH, Brix, acidez e a relação Brix-acidez, nós vimos que não houve diferença nas duas espécies, para os tratamentos de aberto, restrito ou noturno, né? Apenas a ápice melífera produziu frutos com pH mais baixo, nos dois casos. E o Brix e a acidez não deu diferença, e foi dar diferença de novo aqui para a ápice melífera, só no caso da polirriso, da relação Brix-acidez. Então, em termos de influenciar na qualidade do fruto, no experimento que a gente fez, nas condições que a gente fez, não houve muita diferença por parte dos polinizadores, que às vezes há, em muitas culturas há, mas nesse caso em particular não aconteceu. Então, esse trabalho também está publicado, né, que vocês também podem acessar. Então, como conclusões, né, o que a gente pode concluir nessa minha apresentação? É que as espécies Pitaia, elas diferem, sim, nas suas dependências em polinizadores bióticos para produção, para peso e qualidade dos frutos. Embora a undatus independa dos visitantes florais para vingar os frutos, no caso por autopolinização, ela se beneficia da polinização complementar feita pelos polinizadores para produzir frutos maiores e mais pesados, melhorando a qualidade da colheita. A polirriso, por sua vez, depende dos polinizadores bióticos, ou seja, dos insetozinhos lá que a gente viu.
tanto para maximizar a produção de frutos, como para aumentar o tamanho e o peso dos frutos, né? E a Apis mellifera pode ser manejada no cultivo de polinrizo como um polinizador essencial, ou seja, para você ter mais frutos e frutos melhores, né? Ela é capaz de produzir frutos significativamente mais pesados que outros tipos de polinização testados, enquanto que os déficits de polinização, ou seja, a falta de polinização, né, pode ser compensado por ela sem ser necessário fazer uma polinização manual. É interessante a gente ver outras abelhas. Por exemplo, a mangava, né, a xilócopa, a gente viu que ela é muito eficiente, mas em quantidade pequena. Então, se a gente colocar ninhos dela dentro da área, como é que acontece? Existem as abelhas sem ferrão também. A Trigona spinipes é uma abelha sem ferrão, o arapuá, mas ela pode ser danoso. E as outras abelhas, as urussus, as jandaíras, as mandaçaias, né? Essas abelhas podem ser polinizadores eficientes também. Seria interessante testar isso. Né? E, finalmente, o tipo de polinização tem pouca influência nas características fitoquímicas dos frutos, tendo sido relevante apenas na redução do pH das flores polinizadas pela Apis mellifera. Então, gente, o que eu tinha para apresentar era isso, né? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço principalmente a nossa equipe aqui, que é uma equipe grande de alunos, desde graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, colegas que atuam com a gente, tanto aqui na UFC, como em outras universidades do Brasil, como também no exterior, e os nossos financiadores. Agradeço a Organização do Encontro Nacional dos Produtores de Pitaia pelo convite, pela oportunidade de poder passar para os nossos produtores aqui do Brasil de pitaia essas experiências que a gente tem tido com a polinização dessa fruta, né? E também ter a oportunidade de atingir os colegas de outros países interessados também nessa importante fruta, tá certo? Então, muito obrigado a todos, a gente fica aqui à disposição para as perguntas. Bem, professor Breno. Diga. Tem umas perguntas, eu até lhe enviei pelo WhatsApp, mas a gente tem também perguntas aí no chat. Não sei se Oi? A gente tem pergunta no chat. Sim. Aqui. Tá. E na plataforma também do Zoom. Então, eu te enviei uma parte delas pelo WhatsApp agora. Tá. Eu vou tentar olhar aqui no chat, então, tá certo? Ok. Pronto. Uma pergunta assim. As arapuás ajudam na polinização? Eu observo muito nas flores. Bom, eu acho que eu já expliquei durante a palestra, né? Elas podem ajudar, mas podem ser danosas. Então, dê uma olhada nas suas flores, se elas não estão roendo, não estão danificando as flores. Se elas não tiverem só visitando e andando no estigma e polinizando, beleza, né? A outra é como atrair as mamangavas, quais as flores a ser plantadas ao redor do pitaial. Boa pergunta. Na verdade, como a gente viu que as mamangavas vão da pitaia basicamente por pólen, então seria interessante você ter ao redor do cultivo plantas que forneçam néctar para ela, né? Tá? Para forçá-la e buscar o pólen na pitaia. Aí você vai ter que ver na sua região quais as plantas que a mamangava visita em busca de néctar, porque isso varia de local para local, tá certo? E a gente teria que ver, então, você teria que ver quais aquelas espécies de planta, porque não é legal você estar plantando plantas de uma região diferente da outra, por uma série de fatores. Uma outra coisa que você pode fazer também é colocar os ninhos lá, né? Você colocar madeira morta e tudo para favorecer essa nidificação dela. Nós temos até um trabalho, uma pesquisa hoje, um projeto, desenvolvendo o criatório dessas abelhas, dessas mamangavas, mas por enquanto ainda está em fase de estudos. Também do Zoom, viu, professor? Oi? Alô? Não ouvi. Perdão, eu recebi, foi... Ah, tá. Aí tem foi o Wesley, na verdade, que estava sugerindo colar as perguntas que eu te enviei pelo WhatsApp no chat, mas Pode talvez ser. seja mais ágil aí, se tu porque senão eu vou ter que ficar olhando aqui, né?
Deixa eu tentar colar aqui. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui do Mauro César, se existe um horário mais eficiente para polinização manual. Na verdade, Isso, nós eu não... posso ler, Aqui eu no... posso ficar falando para ti, então, se Pronto, eu te faço as pronto, por perguntas, né? favor. O Mauro César Hum. perguntou, né, bom dia, professor Breno, existe um horário mais eficiente para essa polinização manual? Olha, Mauro, nas nossas condições que a gente trabalhou aqui, não teve diferença. O estigma ficou receptivo a noite toda, tá? Até de manhã. Então, no momento em que o pólen fosse colocado lá, desde que fosse um pólen viável, né, ainda com boa germinabilidade, não tem problema nenhum, não. Obviamente, como o pólen é formado por células vivas, quanto mais cedo houver essa transferência, melhor, né? Porque você assegura que você está produzindo um pólen vivo, com boa viabilidade para germinar lá. Tem uma outra do Rafael Henrique, Breno. Professor Breno, bom dia. Qual o motivo da polpa gelatinosa que ocorre em pitaia do gênero Ilocereus? Rafael, aí eu vou ser muito sincero com você, eu não tenho a menor ideia, porque não é minha área, né? Na verdade, eu trabalho com a questão da polinização, tá? Pode ser que tenha até, quando a gente pega frutos mal polinizados, com poucos sementes dentro, a gente nota realmente uma polpa mais meia aguada, né? Meia, como você diz, gelatinosa. Mas eu não sei se isso tem uma relação direta com o déficit da polinização, com a polinização ter sido mal feita, tá certo? Talvez os colegas que vão falar mais posteriormente, alguém que fale sobre qualidade do fruto, etc., possa lhe dar essa resposta. Ok, professor Breno. Gustavo Porcotti pergunta, a polinização cruzada de uma polpa roxa com polpa branca está certa? Ou vai perder a originalidade da pitaia branca? Depende do que você quer, Gustavo. Se você quer só o fruto, e se elas são compatíveis, ou seja, o pólen da pitaia, vamos dizer, roxa, se ele germina no estigma da pitaia branca, e poliniza e gera o fruto, não tem problema nenhum, porque o fruto que vai ser gerado é o fruto da polpa branca, da pitaia branca. E você vai poder comercializá-lo normalmente e tal. Não serviria, ou talvez você não manteria o padrão se você fosse pegar aquela semente e plantar, por exemplo, né? Porque aí seria é assim que se produz os híbridos e que se faz esses cruzamentos para se obter novas variedades e coisas assim. Mas só para a produção do fruto em si, desde que seja compatível, não. Né? Em muitas culturas, como por exemplo na maçã, isso é até favorável, porque você cria o efeito, né, do cruzamento, que a gente chama da heterozigose, tá certo? Professor Breno, tem uma outra pergunta que acabou de chegar. Na minha plantação de pitaias, não tem uma identificação aqui, me perdoe se o autor da pergunta quiser depois se identificar aí. Na minha plantação de pitaias, existe uma grande presença de besouro mamangava, mediante a floração do consorciamento que faço com ipês de jardim. A presença dos mamangás é maior que as abelhas. Isso ajuda ou não na polinização das pitaias? Acabou de chegar aqui para mim a identificação, é Aldemário Inácio dos Prazeres. Aldemário, em primeiro lugar, eu já estou super feliz com a sua pergunta, porque eu já vou poder lhe dizer para você né, saber que você é um felizado, porque na verdade isso que você chama de besouro mamangava não é um besouro, é uma abelha, viu? Tá certo? A mamangava, ela é uma abelha grande, barulhenta zona, mas é uma abelha, tá certo? E isso é muito bom para a pitaia, é muito bom. E você está de parabéns para não sei qual é a sua região, mas pelo visto pela sua região, esses IPs são interessantes para atrair as pitaias para a sua área. Então, é altamente benéfico. Você está tendo... Às vezes as pessoas dizem assim, não, a minha pitaia é autofértil, né? Não precisa de polinização, não faço polinização manual e ela vinga e não sei o quê. Mas é porque ele não está lá, por exemplo, de noite, não está lá de madrugada e não vê esses bichinhos, tá? Fazendo o serviço dele polinização. Então, eles estão ajudando. A pitaia é autofértil, ela vinga com o próprio pólen da própria flor, né? Algumas, como a gente viu, conseguem até fazer essa polinização sozinha, autopolinização só, mas as abelhas vêm e ajudam, que no caso aí da mamangava, no caso da ápice e tal,
deram resultados como a gente viu lá. Então, fantástico. Quando você tiver, pode aí mandar umas fotos aí das mamangavas na pitaia. Breno, tem uma outra pergunta aqui no chat mesmo, que você estava vendo agora. Como atrair as mamangavas, né? Quais flores a serem plantadas ao redor do pitaial? Essa é da Silvinha Isso eu Maria. já respondi. Já, né? Perdão, que eu que me perdi aqui, então. Se há uma estimativa de número de abelhas, uma pergunta do Renato, do número de abelhas necessários Necessário, para né? contribuir com a polinização de 1 hectare, cerca de 2.000 plantas, e como deveriam ficar distribuídas. É uma pergunta muito boa, né? Na verdade, a gente não teve essa oportunidade de testar numa área tão grande as abelhas, né? Apis, normalmente, quando a gente trabalha com apis para polinização, as pessoas trabalham com 3 colmeias por hectare, na grande maioria das culturas. Só que no caso da pitaia, né, como você tem flores com uma quantidade de pólen muito grande, e se você tiver um florescimento massivo como aquelas flores que a gente mostrou, talvez você vai precisar de umas 6 colmeias por hectare. Mas isso aí, e o melhor distribuído possível, né? Ou seja, é mais conveniente colocar e botar as 4 ou 6 tudo num canto só, né? A gente acha mais fácil. Mas, obviamente, se a gente distribuir melhor ao redor da área, por exemplo, isso facilita, porque as abelhas elas não são bobas. Elas, se tem várias flores de pitaia a 10 metros da colmeia dela, ela não vai voar 50 metros para pegar uma flor lá no meio do plantio, que vai ter a mesma coisa que ela vai conseguir a 10 metros da colmeia dela. Então, a distribuição é mais interessante. Só tem que tomar cuidado, porque a apis ferroa, né? Então, tem que distribuir, normalmente se distribui na borda, né, e alertando os trabalhadores naquele período de florado, para tomar cuidado. Por último, aqui nessa sequência, tem a da Silvínia Maria. Professor, tenho postes de iluminação no pomar. Isso implica na polinização, pois ficam ligadas a noite toda. Olha, na verdade pode implicar, mas ao contrário, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que mariposas são atraídas pela luz e aquela mariposa é noturna, né? Aquela que a gente viu que poliniza a pitaia. E as abelhas, se já for cedinho da manhã, tipo 5 horas da manhã, o poste não vai ter tanta influência. Mas enquanto estiver escuro, também pode atrair abelha e matar muita abelha nisso aí, né? Tá certo? Mas quem vai poder me dar a melhor resposta é você. Você um dia acorda de madrugada, assim, no dia que tiver florado, enfrenta o frio, vai lá ver se as abelhinhas estão visitando as pitaias, né? E se, principalmente de madrugada, tipo 4 horas da manhã, 5 horas, e se o poste está atrapalhando, está atraindo algum bicho, né? Tá certo? O Renato, acho que não estou conseguindo ver totalmente aqui, mas de uma produção orgânica de pitaia, o Renato. Ele está fazendo apenas um comentário aqui final. Disponibilizando 5 hectares no Ceará à disposição de pesquisa, para desenvolvimento de pesquisa, Breno. Opa, entra em contato aí, Renato, entra em contato que a gente conversa. Eu estou tentando voltar aqui naquela pergunta queria só lembrar quem foi o autor, não sei se o Wesley conseguir identificar e me mandar pelo WhatsApp para a gente identificar direitinho, mas a respeito daquela mudança da coloração da polpa, eu queria só fazer uma observação, Breno, não sei se complementando a tua colocação, eu acho que a preocupação da pergunta foi no sentido de que se houver alguma alteração na coloração da polpa, se isso vai acarretar em algum problema na comercialização, porque existe algumas situações dessa combinação que, de fato, alteram a cor só pela polinização. Aí eu acho que é a mesma coisa que você acabou de falar, né? Acho que foi o Wallace, né? Não, isso aqui é uma outra pergunta. O que eu acho que deveria pensar aí era o seguinte: se a coloração está mudando e está interferindo na comercialização, aí sim, aí tem que, se está interferindo para pior, aí precisa separar ou distanciar
um pouco mais as espécies que estão sendo, as cultivares que estão sendo produzidas, né? Se a mudança de cor está sendo benéfica, né, às vezes a mudança é de branco para um róseo, então talvez isso até interfira positivamente na comercialização. Então, acredito que isso talvez venha a favorecer. Então, isso acho que vai depender muito mais do objetivo, né, do mercado e da receptividade dessa alteração que possa haver. Mas na complementação, né? E agora acabou de chegar uma outra pergunta, Breno, do Charles Wallace, um meliponário de mandaçaia ou jataí com 60 colmeias poderia coexistir com o pitaial? Esse é o Charles de Goiânia. Sim, sim. Agora, lembrando que como as pitaias não estão produzindo néctar, né, seria uma fonte de pólen excelente para elas, mas aí você ia ter que, elas iam ter que ter se for para o meliponário estar permanente próximo ao pitaial, né, então você teria que ter outras fontes de flores que deem o néctar para ela, tá certo? E elas iriam adorar lá as pitaias para visitar e coletar pólen. Agora, se você está pensando só na época da florada, tipo, botar as colmeias lá para polinização, aí você pode dar um xarope, né, de água com açúcar como substitutivo do néctar naqueles poucos dias que elas vão ficar ali dentro do pitaial para fazer o serviço de polinização e buscar o pólen nas flores da pitaia, né? Aí depende do objetivo. Agora, se for para ter porque você fala 60 colmeias, então deve ser um meliponário permanente, né? E aí você deve ter, de fato, algumas floradas, outros que forneçam néctar para essas abelhas. Eu acho que não. Sim, e evitar, aqui, lógico, evitar, isso aí que eu estou falando, evitar usar defensivos agrícolas, agrotóxicos, essas coisas, se usar, né? Se não for orgânico, se usar, na época da florada, porque é a época que as abelhas vão estar lá visitando as flores. Bom, eu acho que o Wander assume que o tempo está adiantado, né, Wander? O tempo já adiantou bastante. Se tiver mais perguntas aí o Márcio e o Breno podem estar respondendo aí no chat, viu, pessoal, para todos. Então, a gente segue agora com um pequeno intervalo de 5 minutos e em seguida teremos a próxima palestra com pitaias em tutores vivos, do Leandro Sacumã, do Rio de Janeiro, e o moderador Dionísio Zamu. Ambos são youtubers aí da pitaia, famosos aí no YouTube, com as pitaias, né, o cultivo da pitaia em tutores vivos, tá certo?